Irmãos, todos nós necessitamos, precisamos de um avivamento espiritual. Todos nós precisamos de um renovo espiritual na nossa vida. Não há ninguém que possa dizer assim: pastor, eu não preciso de um renovo espiritual. Todos nós temos a necessidade de um renovo espiritual no nome de Jesus. O profeta Abacuque, se você ler aqui lá no capítulo 1, ele fala algumas coisas com Deus e ele cobra de Deus, porque a nação estava sofrendo, porque a nação estava em grande luta, em grande dificuldade. Mas no capítulo 2, Deus responde para Abacuque. Deus, ele fala assim de uma maneira muito forte. Deus exorta profundo. Então Abacuque, no capítulo 3, ele fala novamente com Deus. Ele entende o que Deus estava falando com ele. Ele entende a exortação de Deus. Ele entende a palavra que Deus ele traz. Que Abacuque aqui ele faz? Ele percebe que aquela nação precisava era de um avivamento, que aquela nação precisava era criar um ambiente de avivamento, para que Deus pudesse restaurar, para que Deus pudesse fazer algo extraordinário. Hoje, irmãos, nós vivemos, sem dúvida nenhuma, a necessidade de um avivamento espiritual. O profeta Abacuque, ali naquele tempo, ele sabia que o povo de Deus havia pecado, viviam em um grande declínio espiritual. Logo seriam submetidos a um juízo final. Isso então levou o profeta Abacuque a orar por um avivamento em seus dias, por um avivamento naqueles dias, no meio do povo, no meio daquela nação. Agora você pode me perguntar, pastor, o que é um avivamento? Avivamento, irmãos, é um ato ou efeito de avivar-se, é tornar mais vivo, é mais intenso, mais ativo, mais visível, é reacender em nós, dentro de nós, uma chama. Na prática, para você entender melhor, avivamento significa acender o favio que fumega, é esquentar o que está morto, ou é esquentar o que está morno, é ressuscitar o que está morto, é você olhar para dentro de você com sinceridade e você dizer: Deus, eu não aceito mais essa vida espiritual do jeito que ela está. Eu não aceito mais essa vida espiritual fraca, desanimada. Deus, eu não aceito mais essa frieza espiritual dentro de mim. Meu Deus, acende o pavio. Deus, acende dentro de mim de novo a tua unção, a tua graça, o teu sobrenatural. É você desejar no mais profundo da tua vida que Deus, ele renove tudo dentro de você. Quando é que nós precisamos de um avivamento? Pastor, quando é que nós precisamos de um avivamento? Irmãos,
Nós precisamos de um avivamento quando não conseguimos mais sonhar, quando não conseguimos mais crer no sobrenatural de Deus, quando não conseguimos mais ter esperança. Tem muita gente com uma Bíblia na mão, tem muita gente, olha, eu sirvo ao Senhor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, que não consegue mais crer no sobrenatural de Deus na sua vida, que não tem mais esperança dentro dele, que, irmão, não consegue mais sonhar, não acredita mais em nada. Quando isso acontecer na tua vida, é o sinal de que você precisa de um avivamento na sua vida espiritual, que precisa reacender dentro de você de novo uma chama. Quando a nossa alegria em servir ao Senhor está desaparecendo nos nossos corações. Quando você não tem mais prazer de vir na igreja, quando você não tem mais alegria de vir na igreja, quando você, irmão, não tem mais prazer de estar na presença de Deus, quando para você tanto faz você ficar em casa e ir para qualquer lugar do que vir diante de Deus, na presença de Deus, no altar de Deus, de congregar. Quando eu não tenho mais essa alegria de congregar, quando eu não tenho mais esse prazer de estar na presença de Deus, é um sinal de que precisamos de um reavivamento, que precisamos de um avivamento na nossa vida espiritual. É quando não temos mais prazer em gerar novas vidas para Cristo. Quando você não preocupa mais em gerar vidas. Quando você não preocupa mais em evangelizar. De gerar novas vidas para o Senhor. De cumprir o ID do Senhor. É hora de buscar um avivamento. É hora de clamar a misericórdia de Deus. É hora de se render e dizer: Deus, tem misericórdia, acenda de novo dentro de mim, meu Pai, acenda a chama, Pai, que um dia o Senhor trouxe na minha vida. Deus, faz tudo de novo na minha vida, no meu coração. Esse é o momento de clamarmos para que o Senhor aviva tudo dentro de nós. Precisamos, quando sentimos esses momentos na nossa vida, é que precisamos, como um Abacuque, tomar 3 atitudes para criarmos um ambiente de avivamento. 3 atitudes fundamentais. Quando vivemos essa situação, precisamos tomar. A primeira atitude que nós precisamos tomar para criar um ambiente de avivamento. Diga comigo: oração profunda. Oração profunda, irmãos. Não existe avivamento sem oração profunda. Não existe avivamento sem entrega. Não existe avivamento sem um desejo profundo da presença de algo novo, da glória, da graça dentro de você. Se eu não tenho esse desejo dentro de mim, se eu não buscar profundamente, eu não vou viver um avivamento. Abacuque, a primeira coisa que ele faz aqui, irmãos, é entrar em uma oração profunda. E o interessante é que a oração de Abacuque também era um cântico. Se você ler profundamente na Bíblia, o clamor dele aqui era um cântico. Ele estava adorando em oração profundamente em cânticos. Olha bem, não haverá avivamento sem que os que estão empenhados em buscá-lo desejem profundamente. Se você não desejar profundamente, não vai acontecer. Mas se você orar profundamente, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, no poder do nome de Jesus. Todo avivamento na Bíblia e na história da igreja foram marcados na atmosfera da oração, jejum, do arrependimento, do aquebrantamento de espírito. Se você olhar a Bíblia, a história, você vai ver todas as vezes que alguém buscou a Deus profundamente, todas as vezes que houve um desejo profundo, todas as vezes que houve um jejum, uma entrega diante de Deus, uma entrega no altar, Deus, Ele moveu naquele lugar.
Deus, Ele fez coisas extraordinárias. Deus derramou uma bênção sobrenatural. Aqui nós aprendemos que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14 e 15. Lá no versículo 14, olha a profundidade do que Deus está falando. E se o meu povo, quem é que é povo de Deus aqui? Vou perguntar de novo, hein? Quem é que é povo de Deus aqui? Então Deus está falando com você. Amém? Você concorda que Deus está falando com você? E se o meu povo, eu sou de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não há avivamento se não for pelo nome do Senhor. Não há avivamento se não for pelo nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que tem que fazer? Se humilhar. Não pode ter avivamento sem humilhar. Não pode ter avivamento sem se render. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, orar, buscar a minha face e se desviar, aliás, humilhar, orar e buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, aí ele diz assim, então, só depois disso, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus o seu clamor. Eu ouvirei dos céus a sua busca. Eu ouvirei do céu a sua intercessão. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, aleluia, sararei a sua terra, glória a Deus. Eu vou sarar a tua vida, eu vou sarar tudo dentro de você, irmão. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se o meu povo se aquebrantar diante de mim, se arrepender dos maus caminhos, se voltar para mim, então toda oração que ele fizer, todo o clamor que ele fizer, todo momento que ele vier na minha presença, eu vou sarar a tua terra. Eu vou manifestar. E aí no verso 15 ele diz assim, então, os meus olhos, aleluia, estarão abertos, os meus ouvidos atentos a toda oração, a todo clamor que se fizer neste lugar. Os meus olhos vão estar abertos, os meus olhos vão estar voltados para quem busca com prazer, os meus olhos vão estar voltados para quem se rende, meus ouvidos abertos a toda intercessão, a toda oração que se fizer. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, irmão, ela tem poder. A oração de um justo, ela tem peso. Quando o justo clama, quando o justo busca de todo o coração, quando um justo se entrega, vai ter poder, vai ter resposta. Nenhum avivamento pode ocorrer sem ação divina. Quero dizer uma coisa para você, o avivamento espiritual na tua vida não vai vir lá de fora. O avivamento espiritual na tua vida não vai vir do mundo. O avivamento espiritual na tua vida, irmão, não vai vir do pastor. O avivamento espiritual da tua vida não vai vir da placa de uma igreja. O avivamento espiritual na tua vida, ele só vem de um lugar, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Um avivamento dentro de você, a graça espiritual dentro de você, só vem de Deus. Avivamento só vem de Deus. Avivamento, irmãos, é privativo de Deus. Não vai vir de mais ninguém. Quem é que eu tenho que buscar? Quem é que eu tenho que me render? Quem é, irmão, que eu tenho que me entregar? A Deus. Então, para criar um ambiente de avivamento, de um renovo espiritual, primeira coisa, oração profunda.
uma entrega profunda na oração, na presença de Deus. Quem entendeu isso aqui? Segundo, irmãos, segunda atitude que nós devemos ter para criar um momento de avivamento. Diga comigo, palavra viva dentro de nós. Palavra viva dentro de nós. Meu irmão, Deus tem falado, nesses últimos dias, Deus tem falado profundamente na minha vida dentro disso aqui. Deus tem falado profundamente no meu coração dentro disso aqui. Quarta-feira eu falei um pouquinho disso, eu quero falar hoje novamente, eu vou falar até eu ver você praticando isso. Enquanto eu não ver você praticando isso, eu não vou parar de falar. Porque o Espírito Santo tem falado no meu coração, filho, ensina isso para a minha igreja, ensina isso para o meu povo. Meu irmão, palavra viva dentro de nós. Interessante, olha aqui. O profeta entra em oração, em intercessão profunda. E o que ele fala para Deus? Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele havia cobrado de Deus. Deus responde ele, traz uma resposta dura, uma exortação dura. E quando ele ouve aquela exortação de Deus, aquele direcionamento de Deus, ele olha para Deus e na sua oração diz: oh Senhor, eu ouvi a tua palavra, Senhor. Eu ouvi o teu direcionamento, ouvi a tua palavra. Avivamento, irmãos, é a palavra de Deus, viva, abundante, poderosa, renovadora dentro de nós. Avivamento não é só carregar uma Bíblia. Avivamento não é só dizer, eu conheço da palavra. Avivamento, irmão, não é ouvir e sair no outro ouvido. Avivamento é esta palavra sair do papel e ela ser vida dentro de você. É você deixar de carregar simplesmente uma Bíblia. É você entender que uma Bíblia não é só para estar lá dentro da sua casa, em cima da mesa, em cima de uma cama, mas uma Bíblia, a palavra de Deus, é para estar viva dentro de mim, é para estar viva dentro de você, todo dia, todo dia, todo dia, viva dentro de nós. Chega de uma palavra superficial, irmão. Chega de uma palavra de só estar olhando. Mas eu pergunto para você, está dentro de você? Está abundante dentro de você? Está viva dentro de você? Como é que eu quero um avivamento? Como é que eu quero coisas grandiosas espirituais se a palavra não está dentro de mim? O profeta diz: ouvi a tua palavra. Pai, ela foi dura, ela foi pesada, ela foi exortativa, Senhor, mas ela está dentro de mim. Entenda aqui, irmão, para um avivamento você precisa primeiro ouvir a palavra, ouvir o direcionamento de Deus. O que Deus está dizendo? O que Deus está falando? O que Deus está ensinando? Você ouviu? Toma posse do que Deus falou. Olha aqui para mim. Você ouviu a palavra? Você leu a palavra? Então vem, toma posse do que Deus falou. Deixa entrar dentro de você. Deixa ser viva dentro de você. E profetiza o que Deus falou, o que Deus colocou dentro de você. Não adianta eu ouvir a palavra, está dentro de mim. Mas você está profetizando ela todo dia na tua vida? Você está profetizando na tua casa? Você está profetizando na tua família? Você está profetizando em situações na tua vida? Avivamento, irmãos, é quando eu ouço a palavra, eu valorizo a palavra, eu tomo posse do que Deus falou e eu profetizo. Como assim, pastor? Estou querendo dizer para você, meu irmão, que se Deus te disse na palavra que Ele cura, toma posse dentro de você que Ele cura.
Se Deus disse na palavra que Ele liberta, toma posse dentro de você que Ele liberta. Se Deus disse que abre porta, toma posse dentro de você que Ele abre porta. Se Deus disse que Ele é Deus de milagres, que Ele é Deus de sinais, que Ele é Deus de maravilha, toma posse dentro de você que Ele é, que Ele faz. Mais ainda, tomou posse? Então declara a cura no nome de Jesus, profetiza essa cura no nome de Jesus, profetiza essa porta aberta no nome de Jesus, profetiza esse sinal, esse milagre, profetiza a vida em nome de Jesus. Abra a boca e profetiza o que eu recebi na palavra, o que eu recebi na palavra, o que eu tomei posse na palavra. Vai acontecer, vai acontecer. O mundo inteiro pode dizer que não, mas você declara, vai acontecer. Vou te dar um exemplo. Moisés e todo o povo de Israel saíram do Egito, Deus tira eles do Egito. Agora eles estavam lá diante do Mar Vermelho, montes dos lados, Faraó vindo com toda a fúria, e eles se sentiram cercados. Meu irmão, quantas vezes isso vai acontecer comigo? Quantas vezes isso vai acontecer com você? Quantos momentos da nossa vida nós vamos ver mares na nossa frente, nós vamos ver montes, barreiras, nós vamos ver o diabo vindo com toda a fúria contra a nossa vida. Vai existir momento que você vai se sentir cercado. O que eu faço agora? Qual é a saída agora? Tem mar, tem montes, tem Faraó, e agora? Há muitos momentos que nós vamos viver isso, mas é aqui que vai valer o que você ouviu da palavra. É aqui que vai valer o que você tomou posse na palavra. É aqui que vai valer, irmão, porque se você ouviu, se você tomou posse, você vai profetizar a palavra na hora certa. O que o povo fez? Eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. Sabe que até hoje existe isso? Pessoas na mesma situação. Um dia Deus falou na palavra que Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele se entregou na cruz por mim e por você. Mas entrou no ouvido e saiu no outro. Ou às vezes até num princípio eu tomei posse, mas eu não declaro. Eu declaro de maneira negativa. Eu murmuro, eu esqueço do poder de um Deus, do poder da palavra de um Deus na minha vida, do poder da palavra de um Deus dentro de mim. Aquele povo esqueceu. Quando eles viram as dificuldades, eles esqueceram. Quando eles viram os momentos difíceis, eles esqueceram. Eu queria dizer uma coisa para você, irmão. Dentro da palavra, dentro da Bíblia, você pode procurar na Bíblia inteira os momentos que Deus fez os maiores milagres, os momentos que Deus trouxe maiores respostas, foram momentos de prova, foram momentos de escassez, foram momentos de deserto, foram os momentos que Deus fez os maiores milagres. Então não importa com o deserto aí não, irmão, não importa com a prova aí não, não importa com a dificuldade aí não, abra a boca e diga, abra a boca e profetiza. Se Deus fez os maiores milagres do deserto, na provação, no momento difícil, chegou a hora do meu milagre, chegou a hora da manifestação do meu Deus. É agora, é na pior hora, é na pior hora, é no deserto que vai acontecer, irmão. Não acreditaram, eles murmuraram. Mas graças a Deus que tinha um Moisés. Esse Moisés, ele para, ele olha o mar, ele olha os montes, Faraó. E Moisés, então, ele lembra de uma coisa. Puxa vida, um dia eu cheguei num lugar que a sarça ardia, e eu ouvi uma voz gloriosa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, a voz de um Deus todo-poderoso, que Ele me chamou, e eu fui diante dEle, e Ele me ensinou várias coisas, Ele me falou, mas Ele me disse assim, quando eu perguntei para Ele, quando
quando me perguntarem quem é o Senhor, quando me perguntarem quem é esse Deus, Moisés, eu sou o que sou. Lembra? Já viram um dia, ele me falou: Moisés, eu sou o que sou. Guardei isso no meu coração. Eu disse: mas se eles não acreditarem em mim, quem que eu vou falar que me enviou? Diga para eles que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi Ele que te enviou. Moisés naquele dia lembra: eu não estou aqui à toa não. O Deus de Abraão está comigo, o Deus de Isaac está comigo, o Deus de Jacó está comigo. Moisés, eu sou o que sou. Eu vou me transformar naquilo que você precisar. Não tenha medo de nada, Moisés. Não tenha medo de nenhuma situação. Eu sou o que sou. Eu vou ser o que você precisar. Eu vou ser o que você necessitar. Moisés ouviu. O posse. Agora todo mundo contra, todo mundo murmurando. Mas Moisés olha para aquele povo. Moisés então ele disse para eles assim: Hebreus, não se preocupem, ainda hoje, não é amanhã, não é depois. Tem um mar na frente, tem montes, tem Faraó, mas eu quero dizer para vocês, eu quero declarar para vocês, eu quero profetizar para vocês algo que eu ouvi, algo que eu guardei dentro de mim. Ainda hoje, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Hebreus, quem é este mar? Quem é estes montes? Quem é este Faraó? Ainda hoje, vocês verão o Deus que é maior do que o mar. Vocês verão o Deus que é maior do que os montes. Vocês verão o Deus que é maior do que Faraó. Não é amanhã, é ainda hoje. Irmãos, vamos aprender isso com Moisés. Na escassez, profetiza. No deserto, profetiza. Profetiza a palavra. É avivado quem é capaz de ouvir a palavra, guardar a palavra e profetizar. Senhor, olha esse povo, Senhor. Moisés, o que você tem na mão aí? Vamos mostrar para eles, Moisés. O que é ouvir a palavra? O que é guardar a palavra? O que é profetizar? O que você tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Vai lá então, coloca a vara sobre as águas, Moisés. Estenda a mão, abra a boca, Moisés, e profetiza o que eu te falei. Profetiza o que eu te ensinei. Eu sou o que sou. E Moisés estende a mão, e Moisés ele ora, e Moisés ele profetiza a palavra, e Deus abre o mar. Quem está entendendo, irmão? Avivamento é palavra viva dentro de nós. Avivamento é desejo de palavra profética, poder da palavra dentro da nossa vida. Terceiro, irmão, temor. Abacuque, na sua intercessão profunda, na sua oração profunda, ouvi, Senhor, a tua palavra. E quando eu ouvi o direcionamento, quando eu ouvi a tua palavra, Senhor, eu tomei posse. A palavra está dentro de mim, Senhor, e eu temi ao Senhor. Temi. O temor de Abacuque a Deus não era, irmão, medo. Meu temor a Deus, o seu temor a Deus não pode ser medo. O temor que estava dentro de Abacuque não era medo de Deus, mas era reconhecimento, reverência ao único e soberano Senhor. Era reconhecimento de quem era aquele Deus.
era reconhecimento do poder de Deus. Meu irmão, para um avivamento na nossa vida, para a nossa vida espiritual, ela se acender, Deus mover tudo, você precisa carregar dentro de você temor a Deus. Se tem uma coisa que não pode morrer nunca dentro da sua vida, é o temor ao Senhor. Todos nós que estamos aqui conhecemos a palavra, todos nós estamos aqui conhecemos o Evangelho. Entenda no nome de Jesus, nunca deixe morrer na tua vida o temor de Deus. Ainda que reste um pouquinho, não deixa apagar tudo não. Não deixa morrer tudo não. Porque se tiver um pouquinho ainda de temor, amanhã Deus pega esse pouquinho de temor, por causa desse pouquinho de temor, Deus te levanta, Deus te restaura, Deus acende a chama. Mas se apagar todo o temor, irmão, não tem mais jeito. Se apagar todo o temor a Deus dentro de nós, irmão, acabou tudo. Eu disse para os irmãos aqui de manhã, eu tive uma experiência essa semana muito grande com Deus, coisas que Deus falou profundamente na minha vida. Talvez Deus criou tudo isso para falar comigo. Eu sei que o nosso horário aqui, irmão, já está estourando. Eu não posso sair daqui sem compartilhar isso com você, porque eu sei que Deus vai falar tremendamente na tua vida. Primeiro, eu faço parte da comissão, né, de relações ministeriais da nossa igreja desde 1997. E preparar os novos obreiros, de entrevistar, preparar provas, aplicar provas para iniciarem no ministério. Novos obreiros, aqueles que são obreiros passando a categoria de aspirante, quem é aspirante passando a categoria de ministro, preparando todos eles para a convenção estadual. Então, Deus me deu essa oportunidade de fazer parte desta comissão. Mas dessa vez, aconteceram, entre algumas coisas que aconteceram, duas coisas foram muito profundas na minha vida. Entrevistando ali aqueles candidatos, devo ter entrevistado em 3 dias só comigo mais de 100 candidatos. E na entrevista, sabe, irmãos, eu analisando ali, 30%, isso eu estou falando só de mim, 30% desses candidatos, dessas pessoas que eu entrevistei, sabe qual é a realidade deles? Alguns nasceram no Evangelho, porque os pais já eram crentes. Então eles nasceram no Evangelho, foram apresentados na igreja, iniciaram uma vida na igreja. Outros se converteram na adolescência, quando fizeram 14, 15 anos, se desviaram do Evangelho, abandonaram o Evangelho, abandonaram a palavra de Deus, foram viver as suas experiências lá fora, foram viver as suas experiências no mundo, foram viver as suas experiências longe de Deus, como um filho pródigo. Mas restou um pouquinho, dentro daquilo que eu fui colhendo de cada um, chega o outro, eu fui colhendo de cada um, restou, mesmo lá fora, mesmo longe, um pouquinho de temor no coração. O pródigo, quando chegou lá fora, ele quebrou a cara, quebrou a cabeça, deu cabeçada, tinha um pouquinho de temor. Ele disse assim: eu vou voltar para a casa do Pai, aqui não é meu lugar, vou voltar lá para a casa do Pai. Mesma coisa com essas vidas, irmãos. Sofreram, se lascaram todos, até entender, foram lá no pó, até entender, puxa vida, o plano de Deus para a minha vida não é aqui. O plano de Deus para a minha vida não é o mundo.
O plano de Deus para a minha vida é na presença dEle. Deus tem algo maior, Deus tem algo além. E um deles foi mais profundo e disse para mim assim: pastor, o maior sonho do meu pai é pastor. Eu vivi na igreja ali do meu pai. Eu deixei o meu pai, deixei tudo e fui para o mundo. Eu machuquei o meu pai, eu feri o meu pai. Mas meu pai, durante todo o tempo, ele sempre me dizia uma palavra que mexia muito comigo: que dia que você vai realizar o maior sonho do meu coração. Aí ele diz, passava mais um tempo, o pai dele chegava de novo e dizia: que dia que você vai realizar o maior sonho do meu coração. O maior sonho do pai dele é que ele continuasse o ministério, é que ele desse sequência, que ele fosse um obreiro, fosse um pastor. E ele disse, mesmo lá fora isso mexeu muito. Claro que essas pessoas já tem um tempo que voltaram, estavam dizendo lá de trás, mas já teve um tempo que voltaram. Mas eu fui pegar esse percentual. E esse rapaz disse para mim: pastor, e hoje eu estou aqui com prazer, com alegria, porque hoje eu estou realizando o maior sonho do meu pai. Eu entristeci ele, eu feri ele, mas hoje eu estou realizando o maior sonho do meu pai, de passar, de ser um obreiro, de ser um pastor, de dar continuidade no ministério dele. Sabe, pastor, o mais gracioso é que eu estou voltando muito melhor do que eu era, muito mais forte do que eu era, muito mais preparado do que eu era. Irmão, sabe o que isso significa? Satanás ele veio, Satanás ele arrastou, Satanás ele levou, mas Deus foi lá com a misericórdia, Deus ele foi lá com o amor dele, aonde restava um restinho ainda de temor, e Deus ele trouxe, e ele voltou maior, mais preparado, mais forte, mais maduro, para pisar na cabeça de Satanás. Aleluia! Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe? Talvez o seu coração está triste, está ferido. Pastor, meu filho não está mais, meu filho não quis prosseguir. Oh, pastor, ele quis seguir o caminho dele. O meu pai não está mais, a minha mãe não está mais. Oh, pastor, olha, decidiu seguir o caminho dele. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão: um dia você vai ter a alegria, vai ter o prazer de ver o seu filho voltar, seu marido voltar, sua esposa voltar, seus pais voltarem, maiores no nome de Jesus, mais fortes no nome de Jesus, meu irmão, mais maduros no nome de Jesus, pisando sobre a cabeça de Satanás. Aonde o temor não morreu, tudo ainda tem jeito, tem misericórdia. Salmo 112:1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem grande satisfação e prazer nos seus mandamentos. Uma vida de temor a Deus é a porta de entrada para um avivamento espiritual. A vida de temor a Deus é a porta de entrada, irmão. Uma vida, um avivamento. Tem temor ainda? Você teme o Senhor ainda? Ô pastor, estou desanimado, mas ainda temo a Deus. Estou fraquinho, mas ainda temo a Deus. Pastor, estou meio devagar, mas ainda temo a Deus. Tem temor? Amanhã vai ser diferente na tua vida. Deus vai entrar nesse temor aí, meu irmão, e Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Depois de Abacuque fazer isso aqui, irmão, oração profunda, palavra viva, temor. Então Abacuque clama a Deus por um avivamento. Avivamento só vem com oração, avivamento só vem com palavra viva, avivamento só vem
com temor. Então agora ele começa a clamar profundamente a Deus. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz com que ela seja conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque estava querendo dizer aqui? Ei, olha aqui, irmão, perde a paciência não, já estou terminando, porque isso vai ser poderoso na tua vida. Sabe o que Abacuque estava querendo dizer aqui, nessas palavras, nessa oração? Senhor, eu ouvi falar dos teus atos. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Senhor, eu ouvi falar do que o Senhor fez lá no passado. Como livraste a nação de Israel do Egito com braços fortes, abrindo o mar e o teu povo passando em terra seca. Senhor, eu ouvi falar de como o Senhor respondeu com fogo a oração de um profeta, que todo o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Senhor, olha, tu és aquele que derrubou um gigante, e as nações clamaram, as nações disseram: só o Senhor, Deus de Israel, é o Deus. Senhor, eu entendo que avivamento é a manifestação dos teus atos em poder e glória. Senhor, realiza de novo hoje o que o Senhor fez lá no passado, o que o Senhor fez com os seus profetas, o que o Senhor fez nas nações. Senhor, realiza de novo, faz de novo hoje, em nossa época, as mesmas obras. Faz, Senhor, as conhecidas em nosso tempo também. Irmão Abacuque estava dizendo: Senhor, faz de novo, Deus, realiza de novo as mesmas obras, faz de novo, realiza de novo nas nossas vidas, dentro de nós, as mesmas obras de antes, Senhor. Acenda a chama como antes, Senhor, nos renova como antes, Senhor, e que no nosso tempo também, na nossa geração também, fique gravado o que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é capaz de fazer. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, realiza de novo, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está irado com o pecado do seu povo, mas também eu sei que tu és misericordioso. Eu também sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Senhor, faz de novo, Deus, renova de novo. Meu irmão, avivamento é ter essa sede, avivamento é ter essa vontade. Quantos estão entendendo isso aqui? Que pode dizer: faz de novo, Deus, faz de novo o que o Senhor fez no passado, Deus, faz de novo, Deus, encha de novo, Deus, a minha vida, a minha alma, o meu coração, faz de novo, Deus. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Finalizando, irmão, a segunda experiência, eu estava ali, de repente veio mais um para ser entrevistado, rapaz, e quando aquele rapaz chegou, aí chegou um outro junto com ele. Eu pensei: puxa, mas será que o rapaz trouxe segurança? Será que eu estou com a cara tão ruim assim para o cara chegar para se entrevistar com segurança? E aí aquele rapaz que chegou do lado disse assim: pastor,
esse rapaz vai passar aqui, vai ser entrevistado, e eu sou o intérprete dele. Pensei, puxa vida, né? Então ele não é brasileiro. Já era uma experiência, né? Nunca entrevistei ninguém de outro país. Mas ele disse assim: não, este rapaz, ele é surdo e mudo. Quase caí da cadeira. Surdo e mudo. Meu Deus, eu nunca ouvi falar de um pastor surdo e mudo. Do jeito que eu estou falando aqui, né, irmão? Você podia falar assim: ô pastor, podia ter um surdo aqui, um mudo aqui. Surdo e mudo. E aí o intérprete sentou assim do lado, e aquele rapaz assim, e eu vivendo, irmãos, uma experiência que eu, sem entender direito, considero uma das maiores experiências que eu tive. Eu comecei a perguntar àquele rapaz, eu fiz uma pergunta, eu lembro das perguntas que eu fiz para ele, eu fiz uma pergunta assim para ele: o que te motivou para você estar aqui, passando nessa comissão, para ser um obreiro, um pastor? O que te motivou? O que mexeu com você para isso, para te trazer aqui? Ele olhou para mim, ele começou, e o rapaz começou a interpretar, e ele começou a dizer assim: pastor, um dia me deu muita vontade de ir na igreja. Eu cheguei na igreja, entrei, participei de um culto pela primeira vez na minha vida. Eu não entendia nada. Eu não sabia o que estava cantando, sabe por que estavam batendo palmas. Todo mundo, e eu não sabia, não entendia. A pastora, minha pastora pregando, e eu não entendia. Mas aconteceu algo, eu tive uma experiência de que eu não entendi o que estavam cantando, eu não entendi o que a pastora estava falando, estava pregando, eu não entendi o que as pessoas estavam dizendo, mas eu senti uma presença, eu senti algo tão forte dentro de mim, que eu nunca tinha sentido, mas hoje eu sei. Ninguém podia interpretar para mim, eu não sabia o que ninguém estava cantando, eu não sabia o que estava pregando, mas o Espírito Santo estava movendo na minha vida. O Espírito Santo estava movendo no meu coração. O que eu não ouvia, o que eu não entendia, o Espírito Santo trabalhava dentro de mim. Eu senti algo muito grande. Que a minha pastora, ela começou a trabalhar comigo e tentando interagir comigo. Eu louvo a Deus pela vida da minha pastora, que trabalhou e ela fez de tudo para que eu pudesse entender e ela comunicar comigo. Eu fui ficando e passando, até que houve um intérprete, que agora eu já podia entender melhor, e eu fui amadurecendo. E há um tempo atrás a minha pastora me chamou e ela disse assim: eu quero que você vá para o ITQ. Deus está tocando no meu coração para você ir para o ITQ, porque Deus vai te levantar. Nós vamos abrir aqui um projeto missionário e você vai ser o pastor e o missionário dos surdos e mudos, que nós vamos buscar, que nós vamos trazer, e você vai lá fora e você vai levar o evangelho para eles. Ele disse assim: pastor, eu vou orar, vou pensar. Ele disse assim: pastor, então eu orei e Deus respondeu muito forte no meu coração. Eu fui para o ITQ, eu fiz o ITQ, e hoje eu estou aqui com muita alegria para cumprir o propósito, o chamado de Deus na minha vida. Irmão, eu queria dizer uma coisa aqui para você. Deus te deu um privilégio que você não entendeu até hoje. Você enxerga,
Você fala, você ouve, você anda, você pode mover os braços. Deus te deu tudo. Mas você está aí parado, não quer fazer nada, não quer gerar uma vida para Deus, não quer realizar para Deus, não quer fazer para Deus. Você pode falar, você pode ouvir, você pode mover, mas você não levanta, não se dispõe, não realiza, não quer fazer, não vai lá fora. Mas Deus é tão magnífico, tão gracioso e poderoso, que se eu que enxergo, que sei, que posso ouvir, que posso falar, que posso andar, se você, meu irmão, tem tudo isso, se nós não quisermos fazer, meu irmão, olha, eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai lá fora, Deus, Ele vai lá fora, Ele busca o surdo, Ele busca o mudo, mas a palavra dEle vai ser anunciada, o Evangelho vai ser anunciado. Se você não quiser, se eu não quiser, se a igreja não quiser avivar, se a igreja não quiser levantar para algo tremendo, Deus vai buscar lá fora, nem que seja o mudo, o surdo, mas Deus traz. Nós precisamos aprender com isso. O que estamos fazendo? Onde estamos? O que estamos à disposição para o Evangelho, irmão? Precisamos de um avivamento por causa disso. Imagina a quantidade de surdos e mudos que poderiam conhecer o Evangelho, a palavra de Deus. O intérprete começou a chorar do meu lado, quando ele começou a falar e dizer: pastor, eu tenho uma sede muito grande dentro de mim, porque eu quero levar a palavra, eu quero levar o Evangelho, para não acontecer com os surdos, com os mudos, o que aconteceu comigo. Eu quero trazer eles para a presença de Deus, eu quero evangelizar eles. Aquele intérprete começou a chorar, sabe por quê? Porque esse é um dos projetos dele, trabalhar com surdos e mudos. Quando ele viu tudo aquilo, ele disse: pastor, só me desculpa, porque eu estou chorando, porque muitos podem fazer e não quer fazer, muitos enxergam e não quer fazer, muitos ouvem e não quer fazer, muitos falam e não quer fazer. Quando eu vejo isso aqui, isso toca profundamente. Naquele momento, irmão, houve um mover tão grande naquele lugar. O presidente da comissão veio, o vice-presidente veio, todos ali diante daquele rapaz. Nossos olhos encheram de água, adorando a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus estava falando profundamente comigo. Enxergar um surdo e mudo aqui, irmão, como é que fica? Quem é que está preparado para comunicar com ele? Quem é que está preparado para transmitir para ele a palavra? Para transmitir o Evangelho, irmão? Nós estamos preparados para ir lá fora, trabalhar com os surdos e mudos e trazê-los para a presença de Deus? Deus falou mais profundo ainda, irmãos. Estamos preparados para lidar com o autista? Trabalhar com o autista dentro da igreja? Lá no Jardim Alterosa nós temos um menino que é autista. Deus falou profundamente no meu coração: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para ajudar aquela família? O que eu estou fazendo para ajudar aquela mãe, aquele pai que chega lá no culto? O menino fica até no momento do louvor, mas na palavra, o autista, ele não tem paciência de ficar quieto, parado num só lugar, no movimento de muitas pessoas. O pai ou a mãe tem que levar lá no carro, tem que ligar um celular para ele ficar calmo. Ouve a palavra, um dia a mãe ouve a palavra, um dia o pai ouve a palavra, e o outro fica lá fora. Nós não temos talvez ninguém. Eu vou lá ficar com ele. Ninguém preparado para dizer assim: olha, eu estou preparado, eu estudei, eu me preparei para lidar com um autista. Eu estou definido, irmão, hoje, a iniciar um projeto, ter pessoas aqui preparadas para lidar e evangelizar e preparar com surdos e mudos, e pessoas preparadas para lidar com um autista. Coração aberto, que não seja de boca para fora, mas que possa se apresentar e dizer assim: pastor, eu estou dentro, pode contar comigo. É para contar mesmo, porque eu vou te cobrar amanhã.
para contar mesmo. Eu já estou à procura, irmão, de lugar de preparação. Preparação. Quando eu terminei o culto de manhã, uma irmã chegou perto de mim e falou assim: pastor, senti algo muito forte, só pode contar comigo. Eu senti algo muito forte dentro de mim, dentro disso aí, sabe por quê? Porque o meu irmão é surdo e mudo. Eu sei do que o senhor está falando. Não tem ninguém para levar a palavra para ele lá fora. O mundo, do jeito deles, ganhou ele. E não tem ninguém que chega lá fora e leva a palavra para ele. Não estou dizendo isso para te encher de emoção, não, irmão, é uma realidade. Realidade. Amar e servir, aleluia. Estamos amando, estamos servindo em quê? Vamos nos qualificar, vamos nos preparar. Não vamos ser uma igreja egoísta de só, pastor, manda aí, aleluia, glória a Deus, manda mais, pastor, oh, maravilha. Mas aquele que está precisando, você está fazendo o quê, irmão? Você está pegando essa maravilha, você está pegando essa unção, mas você está fazendo o quê lá fora, pelo amor de Deus? Um surdo e mudo cheio de vontade, um surdo e mudo não são querendo realizar. E nós estamos aqui e temos tudo. O que é que nós estamos fazendo? Avivamento é ter vontade, prazer, avivado, para realizar, para fazer. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.